Salve, my man! O corte que tá vindo aí é só um pedacinho do Zona Neutra ao vivo de toda segunda-feira. Já se inscreve aí com a gente pra não perder nada sobre futebol americano. Comecemos então com os times da NFC e pelo Eagles. Neymar, você colocou aqui como os dois objetivos que você acredita que o Eagles precisa ter para ter uma campanha de sucesso em 2026. O primeiro seria Sean Mannion destravar o ataque. E o segundo, chegar ao Super Bowl. Eu gosto que você colocou chegar ao Super Bowl, você não colocou ganhar ao Super Bowl, né? Exato. Vamos começar então de trás pra frente, chegar ao Super Bowl, porque é um traçado bastante longo para qualquer time fazer, por maior e mais forte que esteja o time e o elenco. Existia um mundo onde ano passado o Cowboys chegava para brigar com esse Eagles e puxar a divisão. Existe um mundo esse ano onde o Giants faça isso. Não acredito que existe um mundo onde o Commanders faça isso. Então o Eagles ganhar a própria divisão já vai ser um primeiro passo. Não acredito que eles consigam o bye week. Então eles vão ter que ganhar no Wild Card, ganhar no Divisional Round, ganhar no Championship Round e chegar no Super Bowl. Pode ganhar? Cara coroa, 50%. Pro Eagles seria justo eu colocar ganhar o Super Bowl. Afinal de contas, é um baita de um elenco. Foi campeão há 2, 3, 4 anos atrás, com um ataque todo jovial, muitos calouros e com um ataque todo bem pago, com 7 jogadores recebendo acima de 20 milhões, onde o teto de um guarda era esse, e uma defesa toda jovial, toda com draftada e pega em free agency. Agora isso está começando a inverter. A defesa já tem 3, 4 jogadores bem pagos, inclusive quebrando teto defensive tackle 2 vezes, e o ataque começaram a mandar embora algumas peças, como A.J. Brown, algumas peças vão começar a ficar mais caras, enfim. É um mundo um pouco diferente, acabaram de draftar o Micah Lemon, estão invertendo esse pêndulo e talvez eles continuem fazendo assim, talvez seja a nova identidade do Eagles, que é um sem medo de errar top 5 time em escolha de draft há muito tempo. Dito isso tudo, Sean Mannion destravar o ataque. Sean Mannion, o novo offensive coach do Eagles, é o novo coordenador de jogadas desse ano pro Jalen Hurts. Assim, eu, Neymar, bato muito nesse quarterback. Vocês que me acompanham sabem disso. Eu acredito que ele tem alguns talentos que estão com ele, mas não foram demonstrados ainda. Depois de... Quanto tempo, Montanha? 4, 5 anos de NFL? Não lembro com exatidão. É difícil ainda crer no cara. Eu ainda creio nele. Eu ainda acho que ele pode ser uma máquina. Só que em todo esse tempo ele ainda não foi. Mas daí um passar de pano gigantesca. Ele nunca teve o mesmo chamador de jogadas por 2 anos seguidos. Todo ano um chamador de jogada novo. E eu duvido, daí não sei, tô falando coisa que eu não sei agora. Eu duvido que chegue um chamador de jogada novo e fala, tá, vamos ver teu playbook do ano passado e vamos só adicionar 2 páginas e tira 2. Cara, vem um monte de coisa nova, cara. O cara que entrou não quer ser demitido como foi do ano anterior. Alguns subiram de cargo, foram para outros lugares, alçaram novos voos. Talvez ali o playbook ficou mais próximo. Mas ainda assim, ele nunca teve o mesmo playbook. O que a gente sabe, por fato, é que ano passado foi um fracasso. Sim. Com relação a números, ele foi um dos que menos passou em toda a NFL. Ele ficou atrás até de quarterbacks reservas. Mas ele ainda é muito bom no touch push. Mas não é para parar com o touch push. Eu tô querendo que ele melhore onde ele é ruim. Aonde o Eagles é ruim, através dele como ferramenta. É o contrário, não é ele que cabe bem na ferramenta do Eagles. Talvez seja o Eagles que está moldando ele como ferramenta. Então, talvez, com o Sean Mannion, talvez alguém consiga perceber que precisa mudar muito a forma de jogar. Do ano passado foi um fracasso total. Eles conseguiram deixar ruim Saquon Barkley e Jalen Hurts numa OL excepcional. Falando em OL excepcional, é Last Dance do Lane Johnson. O left tackle, um dos melhores dos últimos 20 anos de NFL. Então, se a última season dele é bom aproveitar. Por isso, chegar ao Super Bowl, talvez ganhar. A grande chance aqui é que o Sean Mannion mude a forma de jogar do Eagles, mesmo porque isso vai ser mandatório. Agora com o A.J. Brown, o grande alfa, ex-receiver que aprofundava o campo, foi embora. Porque a pergunta, quando ele foi embora, tu mesmo me fez, Montanha. Tá, e o Devonta Smith, vão usar ele então naquela proporção e tal, etc.? Não creio. Não. Sempre que ele foi utilizado em termos de fantasy, ele dá uma pontuação estratosférica e ele machuca em 2 jogos no máximo. Batendo a madeira e encostar no verde para que não aconteça. Ele é fino, ele é esguio, Montanha. Ele até pode ser usado muito, mas o estilo de jogo tem que mudar. Vou dar um exemplo bem claro. Jackson Smith-Njigba, que não aconteça lesão com o meu menino. Ele é usado em 12, 13 personnel com uma quantidade grande, não para ele pegar uma bola longa disputada para um safety chegar e juntar ele. Esse seria mais, ali no Eagles hoje, seria mais um papel do Dontavian Wicks do que do Devonta Smith. Exato. Mas o que acontece? Vamos dizer que o Wicks ganha esse papel, ok? Vamos lá, pessoal, até conforme cada vez mais está sendo falado na internet, ainda bem que alguém resolveu puxar essa nomenclatura. Basicamente, nós temos 3 nomenclaturas de wide receiver atualmente, eu adoro elas. Um é o X, que é o cara de profundidade de campo, é o A.J. Brown. O A.J. Brown é o melhor exemplo. Davante Adams, melhor exemplo. O outro é o slot receiver sem nome, sem número. Slot receiver, que é o Amon-Ra St. Brown, para dar um bom exemplo. E o outro é o flanker.
E o flanker é... Z-flanker, né? É, o Z, né? Esse tem uma nomenclatura Z/flanker. Esse a gente pode colocar o que possivelmente, mas não é um bom exemplo do DJ Moore do Bills agora. Um melhor exemplo de Z-flanker. Deixa eu pensar em algum time que vem algum na cabeça que agora não deu branco. Bills, Jets. Tem que pensar nos times, aí é ruim, né? O Puka. O Puka é um excelente exemplo. Que tá em movimento o tempo todo, às vezes ele fica no meio do campo, às vezes ele aprofunda o campo, ele é um excelente bloqueador. Cara, é o teu coringa, mais ou menos nesse sentido. Ele pode aprofundar. Enfim, tem uma rota de árvores, uma tree, considerável. E com essas nomenclaturas, vamos dizer que o X ganha o X papel. E eu acho que ele deve ganhar. Galera, porque pra tu ser um X-receiver, tu tem que ter um corpo pra isso. Tentaram o Macmillan, ele tem o corpo pra isso. Mas o cara que é o X-receiver, ele vai enfrentar o cornerback lockdown do outro time. Sim. Tem time que não tem. Mas Patrick Surtain, Christian Gonzalez... Enfim, são cornerbacks que provavelmente vão te dar uma vida muito difícil. E imagina um Patrick Surtain contra o X... Vai ficar muito difícil. Sim. Mas é a função desse receiver não receber as bolas, mas levar o Patrick Surtain pra longe. Porque se não utiliza esse cara, daí o Patrick Surtain vai no próximo. Aí vai ficar ruim pro próximo. Então tu tens que ser um bom ex-receiver, mesmo que a bola não vá pra ti. No caso do AJ Brown, ele reclamava pra Dedel, ele quer a bola e acabou. Porque ele tem pedigree, ele conseguia fazer quando a bola chegava nele. Só que aí que tava o Eagles, que não tinha uma qualidade de rotas e de coisas acontecendo que fazia com que a defesa não soubesse que a bola ia no AJ Brown de qualquer forma. Então o time acabava não andando de qualquer forma. Enfim, tem que mudar a forma de jogar do Eagles, para que tanto o Makai Lemon quanto a Davonta Smith consigam se aproveitar da situação e principalmente Hurts e Barkley consigam correr bem com a bola. Concordo que o Hurts precisa ainda ter um monte de jogada aquele que vai correr, que não é run play option, não é RPO, não é check down, é ele pegar a bola e já fingir qualquer coisa e estar programado para ele correr. Só não como foi o ano passado. Vai ter que conseguir disfarçar muito melhor isso e o Barkley correr também pelos flancos, não só no meio do campo. Perfeito, cara. Não, beleza. E daí a gente tá no fato de chegar ao Super Bowl. Exato. Então, só pra voltar que eu não concluí o que tá na tela, que é o Sean Mannion destravar o ataque. Eu quero ver um novo ataque. Eu quero que o Eagles seja forte no ataque. Deu do Eagles ser carregadaço pela defesa e o ataque fazer funcionar. Porque quando tu é carregadaço, como o ano que ele foi campeão, que ele não foi carregadaço, que o ataque também era bom. Era, mas é que ele fechava com a defesa. O Barkley bateu recordes históricos de corrida e o resto, o tush puxa o L empurravam. Então, quando tem uma defesa máquina, um bom jogo corrido, não tem que... É o maior segredo do sucesso da NFL é esse. Um jogo corrido impecável como o L excelente e a melhor defesa possível. Acabou. E tu enxerga, cara, uma participação um pouco mais efetiva do Tank Bigsby? Porque assim, cara, vamos lá, né? A gente veio de 2024, aquele ano estratosférico do Saquon Barkley, como você falou. Ano passado, tudo travado, é natural também, a gente percebe estatisticamente falando que quando um running back tem tantas carregadas num ano, 400 carregadas e tal, o ano seguinte é um ano muito inferior. Né? Se não vem lesão, vem uma baixa produtividade. Exato. Isso é ponto. Né? Você acha que vendo isso e vendo também que é um ano mais velho do Saquon Barkley, ele tá perdendo um pouquinho de explosividade, né? Não tem como não perder. Você acha que talvez eles não usem um pouco mais o Tank Bigsby, que é um baita no jogador? Creio que não seja só o Bigsby, eu acho que o Shipley tá lá ainda, né? Enfim, o outro running back. Mas que seja o Bigsby. Inclusive o próprio... Não sei se foi o Sean Mannion ou se foi o... Qual o head coach deles, meu Deus? O Sirianni, que comentou que pretendem diminuir um pouco o workload, a carga do Barkley, ou seja, vão usar mais ele. Mas o que eu acredito? Que ele basicamente não vai entrar para jogar de corrida. Ele vai entrar para bloquear, para enfim, perfeito. O outro time vai saber que quando ele tá em campo, o jogo não é corrida. Só que sempre é esse pensar um passo na frente, né? O primeiro e o segundo jogo faz dessa forma. Usa o Barkley na carga que tu achar que precisa ser usado, e quando o Bigsby tá em campo é pro Barkley descansar. Usa mais o Bigsby. Por quê? Tu vai correr menos que o Saquon. Sim. Então assim, tu vai reduzir a quantidade de corrida do teu time, mas o Bigsby em campo. E a partir do segundo, terceiro jogo, que tu já deu leitura pros outros times como tu vai jogar, aí tu usa o Bigsby pra correr. Porque ele vai estar em campo, o time vai pensar, beleza, então não vai ser corrida. Bum, ele corre. E assim fica nesse pedra, papel, tesoura. Mas eu imagino que sim, o Barkley vai ter uma pequena redução de toques e vai começar o Bigsby a aparecer. Mesmo porque seria imprudente num time que é tão inteligente em off-season, como eu falei do Eagles em draft, off-season, etc., não pegar um jogador com 30 mais anos que ganha mais de 20 milhões, que era o running back mais bem pago da liga até 2 semanas atrás, e começar a tentar moldar o próximo running back. Sim. Afinal de contas, é um time que sabe draftar, que sabe fazer off-season, então ele tem que estar sempre pensando no próximo passo. É isso aí. Perfeito, meu caro. Mais algum comentário sobre o Eagles? Solamente. Jack, próximo, por favor. Commanders. Opa, risquei o errado aqui. Opa. Commanders. Cara, aqui eu achei uma afirmação razoavelmente ousada da sua parte,
Mas eu acho que eu entendi ela, você não quer necessariamente isso especificamente, mas foi a maneira que eu consegui colocar também para resumir um pouco no quadro negro aqui, porque você colocou uma frase gigante que é ocupar o quadro negro inteiro. Né? Mas vamos lá. Sonny Styles vai ser uma soma, né? Ou então a soma das expertices de Luke Kuechly e Nick Manori. Exato. Posso começar por aí? Pode, só dei os outros dois, tá? Daí seria a defesa top 16 e o ataque descobrir o que tem. O Commanders está vindo de um ano que ele e o Cardinals são os dois times que mais tiveram lesões. No papel são os dois. A nossa impressão é 49ers e Lions. Mas no papel foi Cardinals e Commanders. Foi muita lesão. Então esse ano eles voltam com tudo. Será? O Commanders especificamente é um time que tinha muito jogador mais veterano. E esses caras, alguns foram embora, alguns ficaram no time. Então tá passando por uma reestruturação, por uma reestruturação. E o técnico deles, Montanha, o técnico deles é o Dan Quinn, Montanha. E eles trouxeram um coordenador de defesa que se chama o Deronte Jones, que era o treinador de secundária do Vikings, Montanha. Então nós estamos falando de dois... Não vou chamar o Deronte Jones de uma máquina, de mente defensiva brilhante. Mas ele estava como técnico de secundária do Vikings. O cara é bom e vem num sistema minimamente atrás do Brian Flores. Ele sabe o que ele faz. Ele vai trazer expertise ao Dan Quinn, que é o criador da Legion of Boom, que foi o cara que criou aquela defesa do Dallas que ficou boa, junto com o Micah Parsons, draftou o Micah Parsons. Enfim, é um cara que sabe fazer defesas. E eu já falei isso em outros programas. Quando traz um head coach, hoje na NFL, galera, head coach é mente ofensiva. É o que mais vale. Daí tu pega um time trazendo um head coach defensivo, indo contra a maré, cara, esse cara tem que ter a defesa tinindo, a defesa tem que estar voando pelo cara. E o Commanders não tá bem assim, não é bem assim há algum tempo. Por isso, defesa top 16, é o mínimo que eu espero desse time num ano, cara. Ah, mas ainda falta muita peça. Não me interessa. Tem um monte de peças novas aqui, foi buscado em off-season, tem jogadores do ano passado. Mas aí o grande ponto. Chegou no draft, foi a pick 107, se eu não tô muito errado. E o Commanders tinha muita opção, tinha muita need aqui. E todo mundo atirava pra tudo que é lado. O que o Commanders vai pegar? Essa foi uma das que eu acertei, se eu não tô muito errado. Eu falei, cara, é o general manager que manda nesse momento. Mas o general manager volta e meia, não é arrisca o emprego, mas quando o time não tá mais ganhando, bota o emprego em risco com o head coach. Head coach é muito importante, é o cara que manda nesse time, é ele que é jogador. Cara, o Dan Quinn não ia deixar passar um prospecto como o Sonny Styles, que é pra ser um coringa vindo do college. Já tiveram outros que não deram certo, Isaiah Simons, outros. Mas o Sonny Styles tem números muito mais impressionantes de college. Não sou especialista em college para entrar nos detalhes. O ponto é falado que o Sonny Styles talvez até use o ponto já no primeiro ano, o Green Dot, para poder comunicar a defesa. E o grande ponto dele seria mais um... Eu tinha escrevido no primeiro momento, galera, Nick Emanuori ++. Eu tinha colocado que vai ser um Nick Emanuori, que é um excelente nickel safety por Seattle, só que ele vai para a posição de linebacker, ele vai ter mais função em campo, ele vai ser mais coringa ainda. Você, cara, mas eu tenho que forçar ainda mais que vai ser um linebacker fundamental. Eu botei em Luke Kuechly também. Exagerado ali, um dos maiores linebackers da história, mas o grande ponto do Luke Kuechly é que ele conseguia ver antes do jogo. Ele era muito atlético, ele era muito tudo. Não é a soma dos dois, tá, galera? A soma ali é demais, mas é um putipuri ali no meio, Montanha. Somos 2 divide por 2, pelo menos. Porque eu não tô dizendo que o Nick Emanuori já tá no pedigree do Luke Kuechly, né? Aí paremos também, por mais fã que eu seja do Nick Emanuori, e acho que ele tem a possibilidade de chegar lá. Dito isso, esse cara tem que capitanear essa defesa. Ele é o cara que o Dan Quinn falou, é meu, me dá o meu linebacker. Vou te falar mais alguns jogadores desse time. Esse time tem trazido novo para essa temporada. Tim Settle de nose tackle, o Owen de outside linebacker, um excelente outside linebacker. Trouxe o Chainsaw, que era um jogador... Eu lembro da temporada de rookie dele, fazem só 4 anos isso. Que era para ser um excelente outside linebacker, ano passado foi o primeiro dele. Trouxe o Nick Cross para ser strong safety. E ainda tem mais jogadores pra gente falar aqui. Bom, enfim, os outros eu não anotei, não me vem na cabeça. O grande ponto são metade do time de defesa titular é novo nesse time. Dan Quinn, entre aspas, que trouxe. A defesa desse ano tem que ser muito boa. E, cara, o sonho do torcedor do Commanders, por isso no começo do programa eu falei que é muito importante se colocar na posição de torcedor. Se eu sou torcedor do Commanders, vi a desgraça que foi ano passado, a gente ainda vai falar do ataque. Vi a desgraça que foi ano passado. Fui lá e peguei o Sonny Styles, Montanha. O Sonny Styles é um foguete feito aqui no Brasil, Montanha. Já viu um foguete no Brasil chegar na Lua, Montanha? Mas é um foguete, Montanha, não é um projeto pequeno. Não é um negócio simples. Se o Sonny Styles falhar... Fudeu pro Commanders. É 1-2 anos aí com essa defesa, vamos ver o que acontece. Agora, se ele der certo, pode ser a pedra fundamental dessa defesa que o Dan Quinn precisa. Eu digo
que deu ruim pro Commanders, porque eu creio numa queda de pedra de dominó, porque isso não é muito simples. Ele falha, o time vai uma merda, pique bom ano que vem, drafta uns bonecos bons, vamos ver se dá certo, e assim vai. Isso é NFL. Só que eu tô falando da queda de pedra de dominó, que o teu head coach e o teu GM pegaram o Sonny Styles numa aposta, num time que já foi um fracasso ano passado. Daí esse ano tanto o Sonny Styles vai mal, quanto o time vai uma uma nhaca. Fica todo mundo, Montanha, ou será que já tem gente demitida? Se tem gente demitida, vocês percebem que nós estamos partindo do zero de novo, Montanha. Então, enfim, não é tão simples nesse sentido. Ah, lembrei um outro nome muito importante do Commanders. Eu sabia que eu tinha esquecido alguém que eu gosto muito. Por isso que eu fiquei na cabeça. Que legal, a minha cabeça às vezes ela fica assim, tem que falar aquele cara, mas não sei quem é aquele cara. A Mick Robertson é um excelente nickelback. Já falei muitas vezes dele, não vou falar de novo. E caiu no colo do Commanders e bem barato, inclusive. Enfim, seguindo, ataque descobriu o que tem. Cara, é isso. Há 2 anos atrás, Championship Round, meu Deus, esse time é uma máquina, vai estourar, vai ser uma máquina. E para esse ano estamos vindo de Scary Terry, que já tem mais de 30. Stephon Diggs, pega agora na Bacia das Almas, mas pode ser que seja uma máquina. Dá um contrato de mais 2, 3 anos para ele. Ele estava mais novo do que Mike Evans, Keenan Allen e aí por diante. Stephon Diggs ainda pode render na NFL. Daí nós temos Luke McCaffrey, que está setado para ser titular, irmão do Christian McCaffrey, vai ser uma máquina, mas não. Enfim, pode ser que aconteça, mas ele tem que ter experiência de jogo, ele tem que jogar mais de 50% dos snaps, Montanha. Ele tem que receber uns 8 alvos num jogo, pelo menos, para ver o que ele consegue fazer. E, obviamente, Kroski Merritt / White / o que vão ser os running backs? Tá, mas e a OL? Ai, perdeu o left tackle, que era a única coisa realmente boa daquela OL, vamos ver o que acontece. O Cuonco, trouxeram um tight end, que era o cara com maior sintonia com Jalen Daniels. Vamos ver. Nunca jogaram junto, né? Vamos jogar junto agora a primeira vez e a OL piorou. E o Jalen Daniels, que eu acredito que depois das pauladas no passado que ele resolveu parar de correr, esse ano sem left tackle, ele vai ter um medo um pouco maior de correr de novo, Montanha. Se o Jalen Daniels ficar só pro passe, ele é um sophomore com um ano a mais, é o 3º ano dele, sendo que ele perdeu mais de metade já de uma season. Não tá fácil para o Commanders, ao ponto que eu creio no fracasso deles, e eu gostaria, se eu fosse torcedor do Commanders, que o ataque descobrisse o que tem. Cara, Scary Terry jogou uma temporada, tanto faz mais ou menos. Beleza, tenta trocar assim que acabar o contrato. Jogou pra caramba, dá um novo contrato pra ele. Mesma coisa Diggs. Kroski Merritt é o baita, pode eliminar o resto pode ser realmente comitê. O problema é se o White for bom, né? Puta, daí é uma bucha também. Pô, logo o White já veio como renegado, ganhando salários pequenos, daí tu olha assim, tá, vamos com esse running back. Mas bom se for. O grande ponto é, percebam que eu orbitei isso. Jalen Daniels é o cara ou não é? Foi a melhor temporada de um rookie da história da NFL! E um ano merda e machucado. Sim. Vamos ver esse 3º ano. Cara, ele, de fato, ele precisa se provar esse ano, cara, especialmente não necessariamente jogando pra caceta, mas provar que ele consegue ficar inteiro, né? Isso. Mas eu diria que é jogando pra caceta mesmo perdendo. Sim, justo? Então, sim, perfeito. Né? Tipo, faz as leituras, tipo, jogar a bola fora um monte, percentual de passe completo baixo, Isso. porque precisava ser assim. Exato. A OL era moída o tempo todo. E assim, né, cara, o Laremy Tunsil saindo, cara, de fato, ele vai ficar muito mais exposto. Como eu comentei no começo do programa, eu esqueci o nome do substituto dele, o Cameron. Acho que é. Não é ruim, já jogou nessa função, inclusive. Mas, obviamente, que é um downgrade da posição. Né? Exato. E talvez, cara, ele precise correr um pouco mais, exatamente, Neymar, porque vai ficar sem o left tackle, né? Exato. Então vai ter que correr, mas é uma corrida um pouco mais no desespero, menos planejada, né? Exato. Scramble. Não, acho que eles entenderam que não dá pra colocar ele pra ficar correndo. Então vamos ver. Agora, tem gente falando ali, até o Leandro Coutinho comentou aqui no nosso chat, falando que tem na lista do USA Today, eu vi isso aí, falando que o Commanders pode ficar em segundo nessa divisão. Cara... Não pode. Não pode, cara. Lamento. Eu não consigo enxergar isso. Tem coisa que, assim, eu posso estar equivocado, errado nunca. Mas não dá. Sem lesões graves em outros times, não dá. Também acho difícil. Gostou desse corte? Pô, então te inscreve no canal e derrete esse botão de like. Aqui é Zona Neutra. Futebol americano sem complicação o ano inteiro. Tamo junto.